E aí, senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos, Vencendo Concursos. Para quem não me conhece ainda, professor Dorival Conte Júnior, Língua Portuguesa, minha disciplina. Mais um edital publicado, esse edital que você vê aí na sua tela, agora, Câmara de São Paulo. Vou fazer uma análise aqui desse edital de técnico legislativo sem especialidade, que é o concurso, né, o cargo que nós vamos trabalhar aqui. Vou fazer uma análise da parte gramatical, da parte de língua portuguesa desse edital. Então, eu vou trazer aqui os principais aspectos, trazer o edital todo, o edital esquematizado. Esquematizado significa dizer que é assim que a gente sempre faz aqui. Eu sempre coloco o edital de acordo com o que a banca publicou e faço a esquematização do edital, que é a forma mais adequada para você estudar, apontando os principais pontos do edital, aquilo que a banca examinadora mais gosta de perguntar. Eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui, por gentileza, na análise desse edital. Bom, algumas informações que você provavelmente já tem. Aqui está o cargo técnico legislativo sem especialidade, número de vagas, o valor do salário aqui. As inscrições, Banca Examinadora FGV, valor da inscrição, data da prova, 14/1/2024, bastante tempo para estudar, né? É aqui, então nós temos aí 30 questões em língua portuguesa, são muitas questões, né? Então dá para você estudar bastante aqui. Aqui está o edital tal qual ele foi publicado. Normalmente a FGV, quando publica o edital, publica dessa forma. Eles copiam e colam. Eu trago o edital esquematizado para vocês. Vamos começar aqui o estudo por classes de palavras. Então eles colocam aqui, ó, aspectos morfológicos. Morfológico significa análise morfológica. Então você tem na morfologia, nós vamos ter na parte morfológica, aquela parte que envolve a frase como um todo, e cada palavra analisada com a sua classificação. Então, dentro de uma frase, nós vamos ter substantivo, a gente vai ter o adjetivo, os pronomes, numerais e assim por diante. Tá? A famosa análise morfológica. Pega uma frase, um contexto, e nesse contexto nós vamos retirar algumas expressões e classificá-las. Classificar se é um adjetivo, se é um substantivo, se é um pronome, se é um numeral e assim por diante. Tá? Voltando lá, vamos lá. Continuando aqui, ó. Então, na parte de classes de palavras, esse aspecto morfológico é a análise de cada palavra dentro de um contexto. Tá? Esse aspecto sintático é a função sintática dessas palavras. Então, por exemplo, nós temos aqui um substantivo, né? Na análise morfológica, um substantivo. Dependendo de um contexto, né? Valor semântico depende de contexto. Sintaticamente, um substantivo ele pode ter a função de núcleo do sujeito, pode ser um núcleo de um objeto. Para isso, a gente precisa entender a análise sintática, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Tá? Mas, primeiro, vamos começar aqui com a base, com o alicerce, que é classe de palavras. Tá? Depois, estrutura da frase, operações de deslocamento, substituição, modificação e correção. Vou pegar essa primeira parte aqui. Ó. Estrutura, como a frase é construída. De que forma ela é construída? Deslocamento. Quando a gente desloca uma palavra de um início para o fim, por exemplo. Substituição tem a ver com o aspecto semântico, que é o aspecto de interpretação. Você substitui uma palavra por outra, desde que mantenha o mesmo valor, o mesmo sentido. A modificação seria isso, a substituição, deslocamento. Correção, se, por exemplo, você substitui uma palavra por outra, se ela vai manter o sentido original dentro de um contexto, né? Problemas de estruturas ou estruturais das frases. Então, alguns problemas de estrutura. Estrutura do valor sintático, tá? Aqui, ó. Nós já passamos por ele aqui, ó. Então, valor sintático. Quando você tem, por exemplo, um sujeito que não está exercendo aquela função de sujeito naquela frase, ou um objeto direto, por exemplo, que foi deslocado do período, tudo isso tem a ver com a norma culta, né? A norma padrão. Isso tem a ver também com os sinais gráficos de pontuação. Então, por exemplo, ó, problemas estruturais de uma frase ou de uma oração. Tem a ver com pontuação. Então, quando você usa, por exemplo, você identifica onde está o sujeito da oração. Tá? Um exemplo aqui. O que tem a ver com o problema de pontuação? Nós sabemos, do ponto de vista da gramática, que na ordem direta da oração, vejam que o próprio edital ele traz informações a respeito de modificação e deslocamento. Né? Então, na ordem direta da oração, sujeito, verbo e complemento, não se usa pontuação, não se usa vírgula para separar o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento.
Sinais de pontuação e os sinais gráficos têm a ver com isso aí, né? Posicionamento das palavras dentro de um contexto, sempre levando em consideração o contexto. Então, isso tem a ver com a parte de análise sintática, saber encontrar um sujeito, saber identificar se esse verbo exige um complemento, se ele não exige um complemento, é isso que tem a ver essa parte do edital. Continuando aqui, a organização sintática, exatamente isso que eu comentei com vocês. A organização sintática na ordem direta, sujeito, verbo e complemento. E aí a gente tem os termos da oração, né? Então, a organização sintática das frases. Termos da oração, termos essenciais, integrantes e acessórios. Então, como que eu vou encontrar um sujeito? Quando que eu vou encontrar um objeto direto? Para que serve o objeto direto? Ordem direta da oração ou ordem inversa. Na ordem direta, sujeito e verbo complemento, pontuação proibida, vírgula proibida, não se separa o sujeito do verbo, nem o verbo do seu complemento. Então vejam que esse assunto separado aqui tem tudo a ver um assunto com o outro. Tá? Crase, gente. A parte de crase tem a ver com termos da oração. Então nós temos aqui, por exemplo, o objeto direto, objeto indireto. Aqui nós temos os adjuntos, né, adverbiais, por exemplo, que podem estar na ordem direta ou deslocada. Crase, para estudar crase, primeiro tem que estudar a matéria de regência nominal, regência verbal. Saber, por exemplo, quando um verbo exige um complemento iniciado por preposição a, saber quando um nome exige um complemento iniciado por preposição a, já que a obrigatoriedade da crase se dá quando há a junção de dois as. E esses dois as são preposição mais artigo. E a preposição ela sai de algum lugar. Ela sai de um nome ou de um verbo. Então, atento a isso aí também. Ainda aqui, continuando, a parte de ortografia e acentuação, aqui é leitura, né, gente? A parte de ortografia, saber se a palavra foi escrita de maneira correta. A acentuação tem a ver com regras, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Porque, por exemplo, que a palavra gráfica é acentuada, ela é acentuada porque é uma proparoxítona, todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, a FGV gosta de perguntar a parte de acentuação, a parte de regras, tá? Vamos estudar a parte de regras aí. Estrutura e formação das palavras, né? Aquela questão da formação das palavras, formação por aglutinação, formação por justaposição, isso é tudo decoreba. Tudo isso que estou mostrando para vocês aqui, nós temos nas aulas gravadas aqui no Vencendo Concurso, tá? Então você não vai ter problema algum em relação a todos esses assuntos, tá? Sem distinção alguma. Segunda parte do edital esquematizado é a parte de interpretação e compreensão de texto, organização estrutural dos textos. Parágrafos, né? Primeiro parágrafo do texto, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. A parte interpretativa que cai em qualquer prova de concurso. Essa marca de textualidade tem a ver com a matéria de coesão e coerência, né? Intertextualidade, quando um texto, um trecho está ligado a outro por meio de elementos conectores, tá? Então a conjunção, por exemplo, é um elemento conector, a preposição é um elemento conector, sinônimos são elementos conectores, tem a ver com coesão, e a coerência é o sentido de cada uma dessas expressões, tá? Modos de organização discursiva: descrição, narração, exposição, argumentação e junção, características específicas de cada um desses modos. O que significa isso daí? Nós temos aula sobre isso aqui também. Isso tem a ver com características de cada um desse texto. Então, por exemplo, um texto narrativo ele tem determinadas características. Um texto expositivo tem outras características. Um texto dissertativo, outra característica. Um texto, por exemplo, de injunção, ele tem outra característica. E a banca costuma questionar isso também, tá? Então, a FGV costuma questionar quais são as características desses tipos, desses modos de texto. Então, vamos estudar isso também. Como eu já disse, todos esses assuntos eles estão presentes nas nossas aulas aqui também, tá? Continuando, então, tipos textuais: informativo, publicitário, propagandístico, normativo, didático e divinatório. Também, ó, a mesma coisa como o item 8 aqui, ó, características específicas de cada um. Texto literário e não literário significa dizer o seguinte, gente, eles não vão questionar a FGV, a banca examinadora, ela não vai questionar as características de um texto, por exemplo, literário. Não há essa necessidade porque não tem a matéria de literatura. O que significa isso? Texto literário e não literário. Pode ter um texto literário, um poema, uma poesia, por exemplo, ou um texto retirado de algum autor, né, notório,
para você fazer a análise da interpretação desse texto ou também a análise gramatical, mas não tem nada a ver com perguntas sobre literatura. O texto pode ser um texto literário ou não literário, ok? Tranquilo? E essa parte aqui, que é a última, 10, 11, 12, 13 e 14, todas juntas, tipologia da frase textual, quais são os tipos, tipos de discurso, registros de linguagem, funções da linguagem, elementos e atos da comunicação, os dicionários, tipos, organização de verbetes, vocabulário, neologismo, arcaísmo, estrangeirismo, latinismo. Essa última parte que eu analisei aqui para vocês, ó, do item 10 em diante, são as menos questionadas aí nas provas da FGV, ok? E por fim, essa parte sim, semântica, que tem a ver com sentido próprio, sentido figurado, sinônimos, antônimos, parônimos e pirônimos, polissemia significa dizer mais de um significado, ambiguidade. Então essa segunda parte aqui, desse slide, tem a ver com a parte de interpretação, né? E a parte anterior aqui, ó, é a parte gramatical. Tá? Então a sua prova ela é dividida em duas partes, tá? Vamos voltar aqui, ó. Ela é dividida na parte gramatical, que são os assuntos relacionados à gramática, regras, né? E na parte semântica, que é a parte interpretativa, né? Como eu disse a vocês, temos aqui no nosso curso um plano de estudo com todas essas matérias que você viu aqui, e esse plano está dividido da seguinte forma. Nós temos aqui a chamada base forte. Tá? O que é essa base forte? São as aulas gravadas, aqui, né? As aulas específicas com o material específico, mas a parte de legislação, que é a outra parte, não a parte de gramática, com leitura e marcações, os assuntos separados por temas e principalmente as questões aqui, com os resumos, mapas mentais e as fichas. Essa parte aqui de questão, ela é fundamental para quem presta concurso, sabe muito bem disso, mas primeiro precisamos ter a chamada base forte com as aulas e com o material, ok? Então, você que está interessado aí no concurso da Câmara Municipal de São Paulo, o nosso curso é chamado Gabaritando Câmara Municipal de São Paulo, técnico legislativo sem especialidade. Eu vou trazer para vocês as vantagens de um curso online. Nós temos aqui, ó, quais são as vantagens? São inúmeras, olha só, acesso imediato. Fez a matrícula, já pode acessar imediatamente. Acesso ilimitado, né? O que significa esse acesso ilimitado? Você assiste às aulas quantas vezes você quiser. Então, você pode assistir a aula de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, 35 vezes, 70 vezes, 1 milhão de vezes, quantas vezes você quiser, de qualquer assunto. Mas, teoria e questões comentadas. Aqui nós temos centenas, milhares de questões comentadas pelos nossos professores, cada um na sua área, com as respectivas teorias, claro, né? E mais um material em PDF. E além disso, um bônus que o Vencendo Concursos está oferecendo, que é um caderno de questões. Então, além das questões aqui, ó, que você já tem no curso regular, questões comentadas, vocês terão também um caderno de questões. Então, nós vamos ter aí milhares de questões para você treinar. Valor de lançamento do curso? Simples. Estava R$ 497. O Vencendo Concurso resolveu baixar o valor de lançamento para 247, né, R$ 247 reais, ou então em 12 vezes de R$ 24,65. Está aqui um telefone WhatsApp para você entrar em contato e tirar suas dúvidas, mas eu convido você a clicar no link abaixo aqui, ó, esse link que você vê abaixo, para você conhecer a nossa plataforma, saber como funciona a nossa plataforma. Então basta você clicar nesse link abaixo, você vai ver aulas específicas de matérias que vocês vão estudar aqui. Assistindo a essas aulas você vai ter uma noção de como funciona a nossa plataforma, é bem simples, bem rápido de você mexer. Qualquer pessoa pode acessar, está tudo muito bem descrito dentro dessa plataforma no site do Vencendo Concurso. Então, vou te esperar aqui no link abaixo para você clicar, fazer parte aqui do Vencendo Concurso, estudar para esse concurso que dá tempo, hein? Tem bastante tempo para você estudar. Grande abraço para vocês, obrigado pela atenção e até a próxima.